7h32, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até às 9h, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais, internacionais, nossos colunistas, comentaristas, nossos enviados especiais, nossas equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, para trazer até você tudo o que está acontecendo e também que não está acontecendo. Um bom dia especial para nossas praças queridas, que compõem a rede Band News FM de notícias. Bom dia para São Paulo, para Salvador, para Porto Alegre, para o Rio de Janeiro, para Vitória, bom dia Brasília, Curitiba, Paranaguá, Maringá, Manaus, João Pessoa, Fortaleza, bom dia Belo Horizonte, que continua sendo, no meu ponto de vista, o centro das atenções nacionais, porque não deixa de ser, enfim, isso acontece, é assim no mundo inteiro. Os fatos, por mais chocantes, assustadores, apavorantes que sejam, eles tomam uma dimensão que vai diminuindo no interesse público e, consequentemente, na cobertura da imprensa. Um bom dia para o nosso Luiz Megali, para a Joana Treptow, para toda a equipe do Café com Jornal, hoje com o Mauro Soares, Bernardo Ramos na bancada, a Fabiana Panachão está no Band News TV, você sintoniza agora o Band News TV ou TV Bandeirantes e tem as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo com a Carla Bigato, o Eduardo Barão, bom dia para vocês. Bom, eu estava comentando então que os assuntos, quando as tragédias, quando acontecem, naturalmente mobilizam a opinião pública, as atenções gerais, a imprensa repercute, né, reverbera esse interesse. Já no final da semana passada, quinta, sexta-feira, as redações começavam a observar uma queda bem significativa nas redes sociais das postagens relacionadas à tragédia de Brumadinho. E hoje, de certa forma, a gente tem a materialização dessa perda de interesse também refletida na imprensa. Os maiores jornais do país praticamente não tratam do assunto de Brumadinho em suas principais chamadas de primeira página. Há uma referência aqui, outra ali, nenhuma delas com dimensão de manchete, e isso é o que é da fatalidade das coisas, mas é importante que a gente tenha em mente a rapidez com que um fato como esse desaparece dos radares da atenção da sociedade e, consequentemente, minha gente, das autoridades. Vocês não tenham dúvida que quanto menor for, ou mais rápida for a perda de interesse em torno de alguma coisa, mais lentas serão as consequências que essa coisa produzirá no plano legal, no plano político, no plano regulatório, fiscalizatório, enfim, e por aí vai. A tragédia de Brumadinho aconteceu há apenas 9 dias, temos 10 dias. O número de corpos não encontrados ainda é gigantesco, o número de vítimas cresce a cada balanço feito pelas autoridades. O número oficial divulgado nesta segunda-feira, valendo para esta segunda-feira, divulgado ontem, é de 121 mortos, 205 desaparecidos. Por que eu estou insistindo nesse ponto? Um fato está nos jornais hoje: a Justiça negou o pedido de liberdade de engenheiros, aqueles que foram presos no início da semana passada, meio da semana passada, pelas polícias estaduais de Minas, de São Paulo e também pela Federal. 3 figuras envolvidas na área da geotecnia da Vale e 2 engenheiros da certificadora de segurança TÜVSÜD alemã, que no dia 28 de setembro assinou um laudo dizendo que a barragem de Brumadinho estava segura de acordo com a legislação que rege as questões relacionadas à segurança de barragens no país. A Justiça negou o pedido de liberdade impetrado pelos advogados desses técnicos e esta é a única consequência, digamos, contundente, séria até aqui, cujos efeitos não sabemos quais serão. Pode ser até que se constate que essas prisões não deveriam ter ocorrido, ou tendo ocorrido, não produzirão informações que levem à definição de responsabilidades objetivas em torno desta tragédia.
Eu quero insistir no fato de que a sociedade brasileira, e a imprensa apenas reflete isso na redução do espaço concedido a essa tragédia que tem apenas 10 dias, ela tem uma característica que eu não saberia dizer se é comum a outras sociedades, de passar para a página seguinte com uma rapidez que mal espera que os corpos esfriem. Uma rapidez que contribui nesse esquecimento ou nessa transferência para o segundo time de assuntos ou terceiro time de assuntos de interesse, favorece essa rapidez a que os políticos, a que os órgãos públicos, a própria justiça permaneçam no patamar de sempre, fazendo de conta que nada aconteceu. Foi por termos esquecido de Mariana com um determinado tempo, menor do que o necessário, menor do que o ideal, que Mariana não deu em nada. O levantamento em torno das consequências de Mariana inclui a ausência de castigos penais, de consequências penais, e inclui a ausência de pagamentos de multas expressivas, inclui a manipulação da legislação depois de Mariana para que ela se tornasse ainda mais favorável às mineradoras, inclui, portanto, a impunidade que gerou Brumadinho. Não houvesse sobre Mariana esta amnésia tão característica de nós todos, e talvez Brumadinho não tivesse acontecido. Talvez a mesma Vale, dona da Samarco de Mariana, junto com a australiana BHP, não ousasse produzir os lobbies que produziu, as manobras que fez e tudo mais, para que a legislação continuasse favorecendo não apenas a ela, mas todo o setor da mineração, com regras que não são cumpridas, multas que não são pagas, fiscalizações que são subornadas, legisladores que são financiados nas campanhas para fazer cada vez mais leis e regras que permitam, por exemplo, a uma certificadora alemã dizer que algo que vai ruir poucos meses depois está de acordo com a legislação de segurança. Legislação esta, repito, feita por legisladores cujas campanhas levam grana formal e informal dos setores que deveriam regular e fiscalizar. Por falar em regular, também as agências reguladoras alegam que não tem fiscais, alegam que não tem isso, que não tem aquilo, mas tem para certificar a licença das empresas, das barragens. Os mesmos fiscais que faltam para fiscalizar parecem sobrar para licenciar. O Hélio Gaspari fez a sua coluna de ontem na Folha de São Paulo e no Globo. Eu vou me permitir ler aqui alguns trechos, porque eu concordo em gênero, número e grau que ele diz: os doutores das mineradoras precisam conferir o prazo de validade da vitória que conquistaram depois do desastre de Mariana. Morreram 19 pessoas, foram aplicadas 56 multas no valor de 716 milhões de reais. Ninguém foi para a cadeia e até agora a Samarco, que é da Vale, né, da qual a Vale é sócia, só desembolsou 41 milhões dessas multas que totalizavam 716. Se as empresas tivessem a qualidade de seus advogados, nenhuma barragem teria rompido. As mineradoras foram competentes para construir uma barragem política, judicial e administrativa. Projetos de aperto na fiscalização das barragens estão travados no Senado, na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa de Minas. Uma iniciativa que elevaria para 30 milhões de reais o valor das multas cobradas às empresas atolou no Congresso e o teto continua em R$ 3.200. Se bobear, tem multa de trânsito que acumulada dá mais do que isso, minha gente. O Código de Mineração foi escrito em computadores de um escritório de advocacia de São Paulo, entre cujos clientes está a Vale do Rio Doce. Faltou dar o nome do escritório. O setor do Ministério das Minas e Energias, que cuida de geologia e mineração, foi dirigido e aparelhado por 4 veteranos da Vale. Uma empresa da família do deputado Leonardo Quintão, do MDB do Rio, explorou a bacia de rejeitos de Brumadinho. Por coincidência, o mesmo deputado relatou o Código de Mineração na Câmara.
Como não se reelegeu, conseguiu uma boquinha, ele chama ninhou-se, na Casa Civil de Bolsonaro. A Agência Nacional de Mineração tem 35 fiscais para 790 barragens de rejeitos. Disso resultou que as sirenes da barragem de Brumadinho não foram acionadas, e a Vale explica esse detalhe atribuindo o silêncio das sirenes à velocidade com que aconteceu o evento. Os circuitos cerebrais do inventor dessa patranha devem estar desligados há anos, Barão. No caso de Mariana, a Vale assumiu uma atitude de rara arrogância. Primeiro tentou dissociar-se do desastre, dizendo que apesar de sócia do negócio, a barragem era de outra empresa, a Samarco. Clóvis Torres, então diretor jurídico da Vale, foi ainda mais longe e disse: a Samarco não é um botequim, não é uma empresa qualquer. Com isso, ofendeu os donos de botequins. A barragem das mineradoras teve solidez. Assemelha-se à das grandes empreiteiras em 2009, e aqui vem a essência do artigo. A barragem das mineradoras teve solidez. Assemelhou-se às das grandes empreiteiras em 2009, quando a Camargo Corrêa foi varejada pela Operação Castelo de Areia. Estava tudo lá. Grampos, propinas, superfaturamentos. Graças aos mecanismos da blindagem, a investigação foi desmanchada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Em 2014, um juiz pouco conhecido chamado Sérgio Moro entrou na Operação Lava Jato e deu no que deu. No ano seguinte, a mesma Camargo Corrêa, tornou-se a primeira grande empresa a colaborar com as autoridades, abrindo uma fila onde entraram todas as outras. A estratégia vitoriosa em Mariana foi a Castelo de Areia das mineradoras. Brumadinho deveria ser um apelo para que comece uma nova Lava Jato. As astúcias minerais e os maus-feitos expostos pela Lava Jato têm diferenças na dinâmica, mas convergem no desfecho. Em síntese, está aqui o que Hélio Gaspari pondera com toda a razão. Já passou a hora de se criar alguma coisa semelhante à Lava Jato, que focou nas empreiteiras, para a área das mineradoras. Não pode simplesmente o país, e nós todos, cada um de nós, acharmos razoável que 10 dias depois o assunto desapareça do noticiário ou se torne tão relevante quanto, digamos, um acidente de trânsito numa grande capital. 121 mortos, 205 desaparecidos não concedem ao Brasil o direito de tratar com a mesma irrelevância com que tratou Mariana o caso agora de Brumadinho. É assombroso, e incluo nisso a nós jornalistas, que esse assunto já esteja desaparecendo dos holofotes, repito, apenas 10 dias depois de ter acontecido. A impressionante capacidade desses grandes grupos empresariais de serem conduzidos segundo padrões morais de seus executivos faz com que as pessoas queiram que as empresas sejam destruídas. Não é o caso de destruir as empresas, não é o caso de acabar com o setor da mineração, do qual a economia brasileira depende muito, inclusive na balança comercial, que gera muitos empregos, que paga muitos impostos. Há países onde a mineração acontece, é feita com regulação e legislação extremamente rigorosa, onde acidentes como esse podem até ter acontecido, mas não se repetem, pelo mesmo com o mesmo figurino. Confundir a existência de um setor da economia com os padrões morais, com a marginalidade, com a promiscuidade que regula autoridades e executivos que lidam com ele é um erro monumental. É preciso que Brumadinho produza consequências rápidas. É preciso que a sociedade brasileira não se veja, por conta da sua vocação para a amnésia, vítima de outra tragédia como essa daqui a pouco tempo. E possibilidades para que isso aconteça não faltam. Não seria outra razão pela qual está todo mundo agora, com fiscais que antes não existiam, fazendo um pente fino nas mineradoras apontadas como risco potencial. Para concluir, quero fazer aqui uma correção rapidamente. Na sexta-feira,
Eu disse que a Vale do Rio Doce, em setembro, tinha diagnosticado perda de material com erosão na barragem de Brumadinho. Tanto assim sabia que contratou uma empresa para fazer um serviço de contenção da infiltração de água que vinha carreando, levando esses sedimentos rio abaixo. Eu disse que essa empresa era uma empresa alemã chamada WBAG. A WBAG, na verdade, informou para nós na sexta-feira que forneceu material para um trabalho desse tipo de impermeabilização, mas não em Brumadinho. Ou melhor, em Brumadinho, mas não na barragem que caiu, que ruiu, que foi a B1. O serviço feito o material fornecido pela WBAG foi para uma empresa que fez a contenção, melhor dizendo, a impermeabilização da B6, que é do mesmo complexo de Brumadinho, mas que ainda está lá. O fato é que, seja uma coisa ou outra, repetindo o que eu disse na sexta-feira, a Vale sabia, o setor de geotecnia da Vale sabia que a barragem B1 de Brumadinho estava perdendo sedimentos, estava sofrendo um processo de erosão. A água que saía da barragem denunciava isso por sua cor barrenta. Seja lá o que ela tenha feito ou não tendo feito nada, o fato está aí na tragédia que todo dia as vítimas, os parentes das vítimas ainda pranteiam e vão prantear por muito tempo. Vamos ver por quanto tempo mais o esquema, as máfias das mineradoras conseguirão trabalhar com essa amnésia nossa para se favorecer. Vamos nessa.